Em março de 2022, a gente aprendeu o impacto gigantesco que uma guerra pode ter nas nossas vidas. Porque afinal, se um grande produtor de trigo mundial e um grande produtor de fertilizantes entram em guerra, o que a gente vai ver, na verdade, vai ser um aumento de alimentos mundialmente. Desde o pão francês, passando até mesmo pela gasolina com o aumento do petróleo. Mas sabe o que é ainda pior que uma guerra na Ucrânia? É uma guerra numa ilha isolada no mar da China, que faz com que nossos celulares, computadores, carros e até mesmo os aviões militares americanos funcionem. Essa é a ilha de Taiwan, e os problemas lá mal começaram. Depois da Segunda Guerra Mundial, a China foi libertada do Japão e entrou em guerra civil. Antes controlada pelos nacionalistas, ela começou a sofrer uma oposição gigantesca dos comunistas. E após vários e vários anos de guerra civil, os comunistas se tornaram vencedores, com o exército nacionalista fugindo para a ilha de Taiwan, ou Formosa, ali no litoral da China. Só que aí começa o problema. Até hoje a China não reconhece Taiwan como um país. Essa pequena ilha de 26 milhões de habitantes hoje, até hoje representa uma grande ameaça para o discurso de Pequim, para o discurso do Partido Comunista Chinês de soberania, de vitória do comunismo. Aí você pode se perguntar, né, Luca, mas por que a China nunca invadiu Taiwan então? Porque Taiwan é muito difícil de ser invadido, é uma região muito montanhosa, cheia de selva, floresta, com as praias muito pequenas e curtinhas, ou seja, muito fácil de ser defendida. Apesar disso, com as tensões nas últimas semanas, a gente começa a duvidar dessa impossibilidade. A gente começa a pensar um pouquinho no quanto a China se tornou poderosa e se Taiwan vai durar tanto assim. Esse vídeo pretende dar uma resposta para essas duas perguntas, inclusive relacionando elas com os seus investimentos. Então, se você parou nesse vídeo por mera curiosidade geopolítica ou por estar preocupado com o efeito que essa guerra pode ter em diversas empresas da sua carteira de investimentos, desde a Apple até mesmo a Yoship Maxion, esse é o vídeo certo. Tudo começa na década de 80. Depois de décadas aí de independência de Taiwan, o governo de Taiwan começou a perceber que ele estava ficando muito atrasado. Era uma sociedade ainda muito agrícola, rural, e eles perceberam que se eles quisessem se desenvolver, eles precisariam investir principalmente em tecnologia. Por isso, Taiwan começou a recrutar executivos de vários países ao redor do mundo e começou a investir muito forte em educação. Alguns anos depois, ele começou a fazer parte dos chamados tigres asiáticos, países em desenvolvimento muito rápido ali no sudeste da Ásia. Na época, o governo de Taiwan percebeu um vácuo mundial, uma oportunidade ali no mercado de tecnologia, especificamente no mercado de chips. Para todo equipamento eletrônico funcional, você precisa de chips ali de alta potência, que fazem ali com que o hardware, o equipamento rode. E na época quem dominava esse mercado era a Intel. Só que na época a Intel tinha uma tecnologia que era muito avançada, mas também que era muito cara, por ser muito especializada. E muitos dos clientes da Intel não estavam muito satisfeitos com essa história, porque eles estavam pagando muito caro, sendo que eles não precisavam de toda aquela tecnologia. Um chip mais simples, ainda assim que de qualidade, e mais barato, atenderia bem melhor ali as necessidades deles. O governo de Taiwan percebeu essa oportunidade e, em parceria com os empresários do setor privado, investiram numa empresa capaz de produzir esses chips. Foi assim que surgiu a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou, eu não vou ficar repetindo esse nome gigantesco o vídeo todo, TSMC. E a TSMC ganhou o mundo produzindo esses chips mais simples e mais baratos, que são chamados semicondutores. Na verdade, para ser mais específico, eles são a matéria-prima para os chips. Chips de memória de computador, ou chips realmente para rodar uma aplicação no computador. Da Nvidia, por exemplo, que são usados em games, possuem matéria-prima ali, os semicondutores da TSMC. E os semicondutores são basicamente pequenos quadradinhos feitos de silício, que é um mineral. E dentro desses pequenos quadradinhos existem ali milhares e milhares e milhares de transitores. Guarda essa informação aqui, parece aleatória, porque já você vai entender como a TSMC ganhou o mundo a partir disso. Enfim, resumindo bem a história, a TSMC passou a investir bilhões e bilhões e bilhões em fábricas, em tecnologia, em aprendizado, contratando mão de obra de todo mundo, até o momento que, além de ela ter um produto mais agradável para os clientes, mais barato, ela também passou a ter um produto mais potente. Isso porque, lembra dos transitores que eu falei? A TSMC passou a ter a tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que ela conseguiu produzir transitores ali de energia no tamanho de nanômetros, que é quase que o tamanho de átomos, para você ter ideia. São menores que vírus e que bactérias. Assim ela consegue enfiar um monte de transitores dentro de um só semicondutor, fazendo com que esse semicondutor tenha uma potência altíssima, sendo assim a tecnologia de mais ponta do mercado. Inclusive, essa área de semicondutores é uma das áreas de tecnologia mais avançadas do mundo, não tem comparação. E todos esses segredos de produção são guardados a 7 chaves.
Talvez você já tenha ficado entediado sobre todo esse assunto. Lucas, vamos direto ao ponto aqui, vamos falar de China, de Taiwan, você botou o Xi Jinping na thumb, quando é que você vai falar dele? Calma, porra, presta atenção. É um raciocínio longo. Então, como você viu, você produzir esses chips, esses semicondutores, é muito caro. E produzir em alta quantidade é mais caro ainda. Para você ter ideia, para você construir uma fábrica desses semicondutores, você precisa de algumas dezenas de bilhões de dólares de investimentos, tá? Então a situação que a gente tem aqui é o seguinte: para que alguma empresa consiga concorrer com a TSMC, ela precisa investir dezenas de bilhões, precisa desenvolver uma tecnologia absurdamente específica e ainda precisa cobrar um preço que seja razoável. Nem toda empresa vai poder competir em questão de preço com uma empresa já estabelecida como a TSMC. Por todos esses motivos que não surgem concorrentes para a TSMC hoje, pelo menos não concorrentes sérios. Até mesmo os concorrentes já estabelecidos como a Intel estão decaindo. A Intel, inclusive, agora está dando os chips dela para serem produzidos pela TSMC. E para completar, depois que você investe dezenas de bilhões em tecnologia, em gente qualificada para produzir tudo isso, em equipamentos, constrói uma fábrica, as fábricas ficam obsoletas em 5 anos. Precisam ser renovadas, reformadas, gerando mais dezenas de bilhões em investimentos aí para a empresa produtora. Por esses e outros motivos que a TSMC é um absoluto monopólio. Ou seja, grande parte da produção mundial de semicondutores está concentrada ali em Taiwan. E tem outro detalhe que eu esqueci de comentar. O governo da China, inclusive, vem incentivando bastante produtores próprios dessa tecnologia para depender menos de Taiwan, como por exemplo a SMIC, que é a principal empresa chinesa desse tipo. O problema é que vai demorar décadas até a SMIC ou outra empresa chinesa ou qualquer outra empresa mundial ter ali o know-how, ter o conhecimento e ter o dinheiro para conseguir bater de frente realmente de igual para igual com a TSMC. E esse é outro motivo, por exemplo, para a China estar interessada em invadir Taiwan. Como eu falei lá no início do vídeo, um dos motivos principais é Taiwan, por si só, por existir, ser uma ameaça ali ao discurso chinês. E o outro motivo também é esse, é a China buscar a soberania mundial os equipamentos tecnológicos. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, por exemplo, explicando como a China busca centralizar a produção mundial de tecnologia nela, principalmente com a produção de metais raros. Vou deixar o link da matéria aqui embaixo, caso você se interesse. Mas essa seria outra maneira, centralizando a produção de semicondutores, dependendo menos de Taiwan, seria outra maneira da China centralizar poder. E aí que está o problema. Nos últimos anos, a China veio aumentando bastante as ameaças de que iria invadir Taiwan, com exercícios militares, com pequenos conflitozinhos. E agora, com a recente visita da Nancy Pelosi, a presidente do Congresso americano, a Taiwan, as coisas realmente esquentaram de vez. Muita gente comentando que vai sim ter uma guerra mundial a partir disso. Eu tô aqui para mostrar por que a indústria de semicondutores é tanto uma das principais causas, quanto também pode ser uma das principais defesas contra uma guerra. Primeiro, vamos ao básico. Se realmente a China invadir Taiwan, não vai ter substituto para a TSMC. O mundo vai ficar sem semicondutores. Talvez por alguns meses, mas sinceramente talvez por vários e vários anos. Isso porque no caso de uma invasão, tem 3 possíveis resultados que eu consegui mapear. Primeiro, a China invade Taiwan em bombardeios, enfim, etc. As fábricas da TSMC são destruídas ou danificadas. Isso iria interromper bastante a produção. Segunda possibilidade, em caso de avanço chinês na ilha, o próprio governo de Taiwan destrói totalmente as fábricas da TSMC, meio que uma técnica de terra arrasada. Se a gente não vai ganhar mesmo, eles não vão ficar com a nossa tecnologia, então eles iriam realmente destruir tudo caso a China tivesse prestes a ganhar. Terceira possibilidade, a China vence a guerra, por um milagre as fábricas ficam intocadas e por outro milagre a China consegue ter ali um pessoal, consegue manter os funcionários da TSMC que saibam ali realmente o know-how, saibam operar as fábricas, saibam realmente conduzir a tecnologia aos avanços. Só que aí tudo fica nas mãos chinesas. Isso levaria alguns anos para ter até uma adaptação, para a China conseguir realmente voltar a produzir a todo vapor. E a China vai ter ali uma barganha tecnológica geopolítica muito grande, que pode ter consequências de longo prazo ainda maiores. A curto prazo essa seria a solução melhor para o mundo, que teria menos impacto, mas a longo prazo talvez fosse ainda pior. Em todo caso, no curto prazo, por alguns meses ou anos, o mundo ficaria sem semicondutores. Isso significa produção de iPhones paralisada, produção de computadores Dell, Sony paralisados também, sem monitores de TV, sem jogos, videogames, sem também até mesmo carros elétricos como a Tesla e também sem aviões militares para o exército americano. Pelo menos
na maioria dos modelos. Porque haveria realmente uma paralisação total dessa produção. A gente teve, para você ter uma ideia do gostinho desse desespero do que ia ser, agora na pandemia. Isso porque houve uma escassez de semicondutores no mercado, mas não pelas fábricas serem sido danificadas, mas sim porque a TSMC não conseguia produzir semicondutores suficientes. Porque quando tudo fechou na pandemia, a demanda por computadores, por eletrônicos de ficar em casa, digamos assim, aumentou muito. Com isso a TSMC direcionou a produção dela totalmente para esses equipamentos. Antes da pandemia, os principais clientes da TSMC eram fabricantes de carros. Quando a coisa voltou a abrir e a demanda por carros voltou, a TSMC não dava conta de produzir semicondutores tanto para a indústria eletrônica como também para carros. Com isso, faltou semicondutores para a produção de carros. Com isso, a produção de carros mundial ficou meio paralisada. E esse foi um dos motivos para o preço dos carros ter aumentado tanto. Você vê aí um Gol, né, sendo vendido a 100 mil reais, 110 mil reais no Brasil. Essa foi uma das causas. No caso de uma paralisação total, seria bem pior. Não toda essa história é uma corrida contra o tempo. Os Estados Unidos já ofereceram acordos para a TSMC já planeja construir uma fábrica em Phoenix, Arizona, vai investir 12 bilhões mais ou menos para isso, para produzir chips nos Estados Unidos, longe da ameaça chinesa. Então assim, se a invasão chinesa, que na minha opinião mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não sei se daqui a 5, 2, 10, 15 anos vai acontecer, mas se a invasão chinesa demorar para acontecer, vai ter tempo para a TSMC migrar e se proteger dessa ameaça, até mesmo porque a TSMC é uma empresa listada na Bolsa de Valores que você até pode investir. E o interesse dos investidores, dos donos da empresa, é que a empresa continue produzindo chips, gerando lucro, e principalmente nesse risco chinês afastado. A tendência é que a TSMC se diversifique suas plantas e assim fuja dessa ameaça. Mas se a invasão chinesa vier logo, em poucos anos, o que a gente vai ver vai ser realmente interrupção total de produção, vai ser uma inflação gigantesca em vários produtos, uma escassez global, a gente vai perder o acesso a muitos produtos que hoje a gente tem o privilégio de ter, enfim, vai ser um caos. Mas aí tem outro lado dessa moeda que eu acredito que a maioria das pessoas não está enxergando. Na verdade, a TSMC, apesar de ser uma das causas de uma possível invasão chinesa, dessa busca por tecnologia e por controle e poder, a TSMC também é um grande obstáculo para a invasão chinesa hoje. Primeiro pelo motivo mais óbvio. A grande razão dos Estados Unidos ser aliado a Taiwan é uma razão econômica. A Nancy Pelosi, por exemplo, visitou Taiwan por conta de um projeto do Congresso americano para incentivar a produção de chips. Então essa aliança forte dos Estados Unidos com Taiwan vem justamente do poder da TSMC. E o segundo ponto que pouca gente percebe é que a China está no mesmo barco que todo mundo aqui. Se acontece uma crise mundial por escassez de semicondutores, a China também vai se afogar junto com todo mundo. As grandes empresas de tecnologia chinesas, principalmente as produtoras de hardware, como a Huawei, por exemplo, vão sofrer do mesmo jeito. Empresas de carros elétricos chinesas, como a NIO, vão sofrer do mesmo jeito. Inclusive, a própria economia chinesa estaria impactada, desemprego surgiria na economia, e a popularidade do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, cairia caso ocorresse uma guerra e uma crise de semicondutores global. Então não é do interesse do Partido Chinês a invasão em si nesse momento. Na verdade, seria até mesmo do interesse chinês a curto prazo que a TSMC produzisse fora de Taiwan, a curto prazo. Então, para você ter ideia da importância geopolítica da TSMC, olha essa foto aqui da reunião da Nancy Pelosi com o presidente taiwanês aí na semana passada. Quando você olha para o lado direito do presidente taiwanês, você espera que tenha o quê? O vice-presidente, os ministros do governo? Não, na verdade está o CEO da TSMC e o fundador. A empresa carrega a economia de Taiwan nas costas e é realmente uma parte da espinha dorsal da economia mundial. Por isso que o risco de uma invasão, na minha opinião, hoje é um cisne negro muito grande. Cisne negro é basicamente um acontecimento que é muito improvável de acontecer, muitas coincidências ruins e improváveis têm que acontecer em sequência para realmente ter uma invasão no curto prazo, nos próximos 2, 3, 4 anos. Mas caso aconteça, as consequências são gigantescas, que a gente nem pode imaginar. Nesses casos, a principal solução para o investidor é a solução mais antiga que existe, que é a diversificação. Se você é investidor da TSMC, ou se você pensa em investir nela depois desse vídeo, se ficou interessado, ou se você é investidor da Apple, da Tesla, ou até mesmo de empresas brasileiras como a Positivo ou como a IOSP Maximum, você não deve fugir do risco, você não deve vender suas empresas por esse risco improvável. Você deve aceitar o risco, mas proteger ele, botar ele na caixinha ali. Talvez você já esperasse que eu falasse sobre isso. Mas ainda primeiro que eu vejo a diversificação de uma maneira diferente da maioria dos influenciadores.
Eu discordo totalmente da ideia de você ter 25 ativos ali divididinhos, investir em fundos imobiliários, ações americanas. Para mim não existe essa regra. Inclusive eu detalho mais a minha visão sobre diversificação e sobre proteção nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima. Então, se esse vídeo te serviu para alertar você sobre o perigo de uma invasão chinesa a Taiwan, e também dar uma visão mais realista sobre a dificuldade disso acontecer por conta da TSMC, aproveita e deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Meu nome é Lucas, educador financeiro, e lembre sempre, se no século XX o mundo dependia do petróleo, século XXI depende de semicondutores.